Foi nesta época que descobrimos que ela estava sentada. A fadinha me mostrou um exercício que eu fiz nas aulas seguintes. Esse fato, que é um dos maiores monstros que amedrontam uma mulher que quer parto natural e justificam milhares de cesáreas, não foi tratado com excessiva ênfase. De fato, me preocupei, mas não excessivamente. Entretanto, não deixei de cuidar da situação. Fiz os exercícios indicados pela fadinha e conversei com a minha filha. Em poucas semanas, Beatriz estava virada. Entrei no 9º mês e a tensão cresceu. Para piorar, era pleno verão no Rio de Janeiro. A temperatura alcançou os 46 graus. Cheguei a chorar de desespero. Ar-condicionado e ventilador não eram suficientes. Ficar sentada no carro de frente para o ar era mais fresco que em casa, mas não podia viver dentro de um automóvel. Devo dizer que esse foi meu único sofrimento relacionado à gravidez. A barriga me fazia sentir mais calor e o sol carioca era impiedoso. Até hoje a Beatriz não tolera o calor. Outra tensão, porém, tomou conta de mim no final da gravidez. Comecei a resmungar comigo mesma que a Estela não estava me dizendo tudo. Isso me irritava. Por outro lado, não sabia bem o que ela poderia estar me ocultando. Nenhuma pergunta minha havia ficado sem resposta. Pensamentos e sensações me atravessavam e eu sentia nitidamente que estava tomando um caminho totalmente contra a corrente. Tinha a impressão que havia sereias sussurrando ao meu ouvido. Pegue a autoestrada padrão. Basta entrar no trilho, seguir o caminho que todo mundo pega, rumar para o hospital. O conforto do estereótipo, da ausência de questionamento e de subjetividade me assombrava. Não queria nada daquilo e nunca duvidei do meu parto domiciliar, mas parecia que eu era a única a pensar assim. Graças a Deus não tinha com quem falar ou trocar ideias sobre as minhas escolhas, porque a mentalidade comum teria me massacrado. Só vi o grupo de yoga para gestantes e uma ex-aluna com a qual conversei. Seu nome era Adriana, como o meu. Ela havia tido 2 partos de cócoras, mas em hospital. Do meu grupo de grávidas, mais 2 programavam um parto domiciliar, mas ambas terminaram em cesárea. Enquanto ganhava força interior para seguir o meu caminho, a despeito das vozes anônimas querendo me seduzir para entrar nas estatísticas, outro temor, este pior ainda, foi penetrando na minha consciência. De parto se pode morrer. É um fato. Apesar de termos adotado todas as medidas de segurança, a vida não se controla, e isso precisa ser assumido. Fiquei cara a cara com esse pensamento até ele perder força e eu sentir-me livre para prosseguir. E veio o medo da dor, e o medo do pânico que aquela dor desconhecida poderia me gerar. O fato de eu não ter a mínima ideia de como iria reagir à dor do parto me provocava ansiedade. Foi quando eu tentei dizer a Estela que, se eu não aguentasse, queria que ela fizesse uma cesárea. Pensar nisso hoje beira o absurdo porque eu tenho pavor de hospitais e cirurgias. Mas a questão na época era que eu queria poder confiar que ela estaria lá para fazer o que eu escolhesse. Tenho uma lembrança confusa da reação da Estela. Ela, me parece, não me disse nem sim nem não. Acho que tentou me tranquilizar. Certamente, naquele momento, ela estava mais confiante do que eu de que tudo iria dar certo. Continuei me debatendo internamente com os meus fantasmas até eles se dissolverem e entrarmos em fevereiro, meu tradicional mês da sorte e o mês do parto. Chegou o dia 3 e nada de começar o trabalho de parto. Não sei por que havia me fixado nessa data. Fiquei de banho-maria, como toda grávida fica nas últimas semanas. Estava bem mais tranquila, só desejosa de acabar com aquela barriga enorme e passar para uma nova fase. Chegou o dia 7, que é um belo número, mas nada de parto. Minha mãe e irmão tinham vindo da Itália. Era ótimo tê-los lá, mas há sempre algum atrito em família, ainda mais quando não se vive juntos há anos. Vidas e necessidades diferentes, momentos incompatíveis. Apesar de todo o carinho, como volta e meia acontece, surgiu algum atrito entre eu e meu irmão. Nem lembro mais o que foi. Então ele e minha mãe foram para São Paulo na casa do meu outro irmão. Foi bom.
Eu precisava mesmo era de tranquilidade para me concentrar no final da gestação e no parto iminente. Uma pequena espinha ficou. Não gostava de tensões em família, muito menos naquele momento. No geral, porém, estava passando bem, e em casa, com o pai da Beatriz, as coisas estavam calmas. Chegou o dia 12 e nada. Finalmente me toquei de que havia uma data provável do parto que talvez não coincidisse com a minha data. Descobri que essa data era o dia 12. Mais uma vez, a Estela foi ótima. Não criou nenhuma ansiedade com relação a prazos e limites. Continuei meus dias na espera. E veio o dia 15. Era um domingo. Almoçamos fora e na volta resolvi deitar um pouco. Meu pai ligou. Deve ter seguido a sua intuição, pois essa conversa foi importante. Ele me tranquilizou com relação às questões familiares. Desliguei aliviada e em paz. Às 23h30 daquela noite acordei com uma contração. Avisei meu companheiro que, animado, começou a agir conforme as orientações dadas pela Estela nos meses anteriores. Ele arrumou o quarto, puxou a cama de um lado para fazer mais espaço no centro, passou um pano no chão. Em seguida colocou um colchão de solteiro e um colchonete do lado, cobertos por um plástico que havíamos comprado para isso, e por fim forrou tudo com lençóis brancos. Eu estava tranquilíssima, nenhum fantasma me perseguia, não sentia medo nem ansiedade, sorria. O ambiente parecia luminoso e aconchegante. Encontrei uma posição confortável, sentada no chão sobre o colchão e semi-reclinada contra uma almofadona. Passei a noite assim. Meu companheiro sobre a cama, medindo e anotando o intervalo e a duração das contrações. Eu dormia profundamente entre uma contração e outra, acordada a cada onda, dolorosa, mas tolerável. Durante as contrações, tive duas visões que chegaram naturais, como se eu estivesse vendo um objeto qualquer do meu quarto. Vi primeiro a Virgem Maria, sorridente, olhando para mim. Ela estava no alto, à direita do meu campo de visão. Em outro momento, vi um par de anjos amáveis assistindo ao parto, um pouco mais à direita da Madonna. Não estava sozinha. Sorri e voltei para o meu sono entre as contrações. Lá pelas 6h30 do dia seguinte, a Estela chegou. 1 hora depois, a fadinha. E só às 9h30, a Marta, a neonatologista, que evitou estar presente sem ser necessária. A Estela, sorridente e serena, lembrou que ficou batendo papo com o pai da minha filha na cozinha enquanto preparavam o café. A fadinha estava comigo, mas eu queria meu companheiro, não para dar suporte físico ou fazer massagens. Não tive em nenhum momento dores nas costas. Eu queria lá e pronto, perto de mim. Era o seu lugar. Chamei-o, ele veio. Era hora de ficar de pé e de andar. Já havia percebido que sentada do jeito que havia passado a noite não funcionava mais. Fui passeando pela casa com a Estela. A cada contração me agachava de cócoras. E ui, como doía! Mas era por aí mesmo. Era o que o corpo pedia. Após um tempo, fui conduzida para o chuveiro. A fadinha ficou comigo. Gostei de estar sob a água. Não sei quanto tempo durou esse banho, mas não creio que foi muito. Saí de lá e percebi que estava entrando em outra fase do parto. Fase que me era desconhecida, mais desconhecida do que as contrações. O que ia acontecer agora? Vazio na minha mente. Não lembrava se a Estela tinha me dito algo a respeito. Me senti confusa. As contrações agora eram mais fortes. Todos ficaram à minha volta. Eu acocorada no centro do quarto. Dava vontade de fazer força. Era a fase expulsiva. Lá fora chovia. Meu único pedido a Deus no dia do nascimento de minha filha havia sido atendido. Chovendo, refrescava. E parir era mais fácil. Vi as gotas de água escorrendo pelo vidro, a chuva caindo lá fora e eu sem saber o que fazer, além de gritar alto, a cada puxo. A dor era intensa, senti arder e não gostei nem um pouco. Parecia que estava demorando. Fechei os olhos e me concentrei. De repente senti um imediato alívio na região da vulva. Abri os olhos de surpresa e vi a fadinha fazendo cromoterapia. Que maravilha! Não sabia que ela iria usar aquele recurso. Não havíamos combinado nada porque não era preciso. Qualquer coisa que ela fizesse para mim estava bem.
Tamanha era minha confiança nela. Ainda assim, tive a sensação de que no parto algo não estava como deveria ser. A Estela fez um toque, o segundo em todo o trabalho de parto. Olhou para Marta, esticada num canto do pavimento, como uma criança curiosa assistindo a uma cena interessante, e disse com um sorrisinho: É a fase da covardia. Aquelas palavras me despertaram. Ah, agora entendi o que estava acontecendo. Eu estava com medo. Estela me olhou e disse: Parece que vai estraçalhar tudo, mas não vai. Todas as mulheres passam por isso. Ela sorria, amável como sempre. Aquela tomada de consciência me deu toda a força da qual precisava. Retomei as rédeas do meu parto e não deixei me submeter pela dor. Aquela raspação interna horrorosa. Deixei de gritar pela garganta e passei a gritar pela barriga. Lá de dentro, onde está a força. Resolvi que minha filha iria nascer e era para já. Em uma ou duas contrações, a vi escorregando de vez para fora de mim. Que visão! Parecia que havia sido cuspida, estava bem na minha frente nas mãos da Estela. O tempo parou. De repente só havia ela e eu olhando para ela. Meus sentidos estavam completamente despertos e a vi toda com nitidez impressionante. Beatriz espirrou, mexendo as mãozinhas e os longos dedos perto do rosto como uma bailarina de flamenco. Que charme! Num só instante, num único olhar, a examinei inteirinha. Gravei em minha mente cada parte de seu corpinho. Vi os olhos grandes, abertos e curiosos, os espirros como se ela estivesse se livrando de alguma coisa, a boquinha vermelha em forma de coração, o jeito mimoso, os longos dedos de mãos e pés, um cabelo escuro, narizinho perfeito. Ainda hoje, posso olhá-la e rever a mesma pessoa, só que em tamanho maior. Aquele momento ficou gravado com tamanha intensidade que eu revivi por muito tempo, como se fosse presente. Hoje, 12 anos depois, é que virou memória. Era dia 16 de fevereiro de 1998, 11 horas e 35 da manhã, signo de Aquário com ascendente em Touro. Estela entregou a Beatriz para o pai e me disse que se eu quisesse agora poderia desmaiar. Havia perdido muito líquido e sangue. Agora, eu disse, é que não vou desmaiar mesmo. Não queria perder um minuto daquele momento mágico, apesar de ainda me lembrar de quanto havia sofrido por causa daquele serzinho. Enquanto Stella examinava e cuidava da minha pequena laceração no períneo, eu ia digerindo a experiência e cumprindo a passagem de grávida para a mãe. Marta examinou e, junto a Stella, a pesou. 3,750 e 52 centímetros. Minha menina comprida. E Stella finalmente me trouxe Beatriz. Mostrou-a a mim e, fazendo graça, depositou-a sobre o meu peito, onde a pequena se aconchegou. E lá ficamos, mãe e filha, pela primeira vez. À noite, enquanto ela e o pai dormiam, eu recebi as ligações de felicitações. Estava tão bem. Uma explosão de alegria, de vida, de energia tomou conta de mim por vários dias. Pela primeira vez senti-me poderosa, realmente poderosa. Após alguns dias me olhei no espelho e percebi que minha barriga estava ainda enorme em comparação ao período anterior à gravidez. Mas isso não importava nem um pouco. Todos os cânones de beleza externos haviam desaparecido. Eu estava radiante. Ao amamentar minha filha, sentia uma grande bolha de luz cor-de-rosa nos envolvendo. Um sentimento profundo de amor e doçura irradiava de mim, de nós. Lembro quando, poucos meses depois, durante a amamentação, percebi uma força muito maior do que eu me atravessando. Algo que vinha lá do fundo da minha alma. Identifiquei o arquétipo da grande mãe ganhando espaço em minha vida, em minha nova identidade de mãe.